Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde dos dentes. Aliás, quando nós falamos saúde dos dentes, paramos por aí, né? Principalmente a nossa interpretação, o nosso conhecimento e quando nós ouvimos essa colocação. Na semana passada, eu conversei aqui com o Dr. Eudécio de Mello e naquela oportunidade, durante a entrevista, ele começou a citar dor na coluna, dor de cabeça, a questão de desvio de septo. Ele começou a citar outras dores que acontecem no corpo humano, que são provenientes do mau cuidado com os dentes, da má oclusão, enfim. Ele começou a citar isso. Muita gente tem questionamentos, muita gente tem dúvidas. Mas como assim? Então, se eu resolver o meu problema dos dentes, eu vou me curar do meu problema de coluna, por exemplo? Não sei. Eu convidei aqui quem tem essa expertise para nos dar pelo menos as dicas. Qual é o caminho? Está de volta ao programa o odontólogo Dr. Eudécio de Mello. Doutor, você levantou polêmica aqui na semana passada. Tudo bem com o senhor? Boa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Obrigado. Dor na coluna tem a ver com a questão da saúde bucal. Que ligação muito tem, doutor? Mais do que você possa imaginar, Tancredo. Mas como? A coluna está aqui atrás, a boca está aqui na frente? É. Cadê a ligação? E essa boca está suspensa, está solta? Não. Tem uma coluna fora do corpo, a boca não está no mesmo corpo que essa coluna. Uhum. E essa boca, na verdade nós temos aqui um osso, né, que é a mandíbula, que está interligado ao corpo através de inúmeros feixes de músculos, que vai promover a abertura, fechamento, lateralização, a mastigação, o bocejo, enfim, todos os nossos movimentos bucais. Toda vez que essa mandíbula, né, está em movimento ou não, ela está interligada, está movendo grupos distintos de músculo. E alguns, né, estão inseridos nessa região, na cabeça, e também uma musculatura que vem aqui nessa região posterior. Tancredo, existe um processo curioso que normalmente as pessoas mastigam de um só lado. Sim. Raramente ela mastiga dos dois lados. São pouquíssimas pessoas que fazem isso. E todo mundo nasce simétrico. Simultâneo? Todo mundo nasce simétrico. É muito difícil alguém mastigar com os dois lados da boca. Eu lembro, já até dei exemplos aqui. Exatamente. Se eu uso um lado mais, a musculatura daquele lado vai desenvolver. Musculatura vai desenvolver todo o esqueleto desse lado, porque a tensão do músculo vai estimular o osso a crescer mais. Uma M arcada, um M lado do rosto vai desenvolver mais do que o outro. Há uma tendência de um olho subir porque a órbita abre mais. No que ele sobe um pouquinho mais, a natureza faz isso para que haja um mesmo nível de visão interpapilar. Ela tem que estar no mesmo plano. No que desvia, essa musculatura já está com uma certa tensão. E essa musculatura está toda inserida, né? O corpo é integrado. Sim. Né? Bom, com a tensão de um lado ou de outro, região posterior, região anterior, nós simplesmente tiramos a coluna do nível. Se tira a coluna do nível por uma questão de mastigação, se tira a coluna do nível por uma deficiência de respiração. Sim. As pessoas que têm uma redução da altura, nós chamamos de dimensão vertical, esqueleticamente, as pessoas que têm queixo curto, as pessoas que anatomicamente têm uma úvula mais baixo. O que é isso? Úvula, aquela famosa campainha no céu da boca, lá atrás. Okay. Tá? Vai, no momento em que, né, de dormir principalmente, na hora que nós caminhamos para o sono REM, que é o sono reparador, são de 4 a 6 ciclos fisiologicamente na noite. Há um relaxamento total de músculo, há uma parada, há um fechamento. Né? Primeiro, à medida que vai relaxando, temos o ronco. O ronco incomoda quem dorme ao lado. Sim. É motivo de piada entre amigos, constrangimento por roncador. Não deveria ser visto assim, mas infelizmente socialmente ainda é assim. Ronco é um pedido de socorro do organismo. Porém, no segundo momento, quando relaxa, há uma obstrução. Essa obstrução da respiração, essa deficiência respiratória ou aproximação
né, o estreitamento das vias aéreas, vai fazer com que a natureza promova a alteração para uma melhor absorção da respiração, a melhor eficiência da respiração. As pessoas não se dão conta. E tudo isso acontece de forma... Todo dia, na vida de todo mundo. Independente da... Você nem pensa nisso. O organismo, ele tem o sistema próprio. Tá? Essas alterações posturais para uma melhor respiração, para um melhor conforto do músculo, para um equilíbrio, faz com que essa coluna vá para um lado ou vá para outro e promova alterações. Aí já é uma questão mais ortodôntica? Sim, sim. Ortodôntica, esquelética. Reposicionamento. Mas eu diria muito, vai além disso. É necessário uma interação das diversas especialidades para que tenha o equilíbrio dessa altura, tá? E o equilíbrio muscular. Muitas vezes a ortodontia engrena os dentes perfeitamente, porém a mandíbula vai ficar desviada para um lado ou para o outro, vai estar mais reduzida ou vai estar mais aberta. Então acredita-se que o tratamento ortodôntico está perfeito, mas o corpo está contando que não. Todo e qualquer desequilíbrio vai gerar as dores. A falta de conhecimento, eu sou leigo no assunto. No meu entendimento, a ortodontia, o tratamento ortodôntico, ao posicionar os dentes, ele também fazia esse posicionamento aqui da mandíbula. Deveria. Raros os profissionais vão me bater pesado por causa do que eu vou te falar aqui agora, Tancredo? Mas infelizmente é uma minoria muito pequena dos profissionais que tem conhecimento desse processo mais amplo. Ô Tancredo, nós vivemos um processo muito curioso. Infelizmente, raros profissionais da medicina têm a noção do que essas dores de origem odontológica. Mas aí seria um caso de cirurgia ortognática? Não. Equilíbrio. Como é que faz isso? Esse equilíbrio, ele pode ser feito através de uma simples placa reprogramadora que a gente após o diagnóstico, o primeiro ponto de partida do tratamento é uma placa reprogramadora que as pessoas usam ou o dia inteiro ou só para dormir, depende do grau de morbidade que ele está tendo. Tem pessoas que têm dores homéricas, você não é capaz de imaginar as dores que têm chegado na clínica ultimamente. É comum as pessoas fazerem uma peregrinação, porque dor lembra doutor, né? Para grande público, doutor é médico, né? É uma coisa curiosa, né? A boca é a única parte do corpo que não é atendida por médico. Você sabe por quê? Porque, na verdade, nós até então enxergávamos o odontólogo como alguém que cuida da estética. Cuida de dente, né? O nome já diz. Estética. E parou por aí. Lembra que eu falei lá no início do bloco? Quando a gente fala saúde bucal, dente, ponto. E não é dente reticências, é dente ponto. A engrenagem dos dentes correta equilibra todo o processo, tá? Mas essa engrenagem, normalmente existe uma série de fatores. Uma simples restauração mais alta que um dentista fizer e deixar fora do equilíbrio, já começa todo o processo. Extração dentária, tirou um dente, pode ter certeza que a confusão está a caminho. É uma questão de tempo. Nós temos fotos. Aqui, eu trouxe uma foto apenas para ilustrar uma ressonância magnética. Isso é ressonância magnética? É uma imagem de uma ressonância magnética. É só para te mostrar a distância do côndilo da TM, que é a cabeça a parte do osso da mandíbula que articula com o crânio. Está de vermelho ou verde? Está de verde. E de vermelho é o ouvido. É apenas para te mostrar a distância que o côndilo está do ouvido. Nenhuma. Ela é em alguns pontos, espessura de 2 folhas de papel celofane, em condições fisiológicas. Se há uma alteração de posição da mandíbula, se há um fechamento excessivo, se há uma retrusão, essa mandíbula para trás, você aí de casa, você pode fazer uma experiência. Coloca 2 dedos dentro do ouvido, abre e fecha. Se sentir uma pressão no dedo, é porque o côndilo está pressionando o ouvido.
E essa pressão do côndilo, ela pode gerar a famosa zumbido, a dor de ouvido, dor da ATM, tá? Tudo isso Tem mais fotos dessa? Com essa proximidade. Não, Tancredo, tem aí apenas um ênfase, né, mostrando em rosa o canal das vias aéreas. Minha primeira pergunta. Tá? As vias aéreas, aquela parte de vias aéreas rosa, às vezes ela é mais larga, às vezes ela é mais estreita. Quanto mais estreita, mais ronco, mais apneia. Certo. Quanto mais ampla, melhor. E tem exame que diagnostica isso? Sim. A gente, né, tem exames que mostram isso com perfeição. Existe todo um recurso, todo um universo diagnóstico que é relativamente simples para quem, né, atua no processo. Eu preciso te dar um exemplo. Desculpa te interromper, não posso deixar passar. Com relação, o senhor falou agora de um exame e para quem entende do processo. Eu conheço um médico aqui em Goiânia, um grande especialista de uma determinada área, não posso falar muito porque vem muitos médicos aqui, e eu estava no consultório dele, ele me chamou para conversar sobre um determinado assunto, e ele falou assim: olha, eu vou te mostrar um caso. Tinha acabado de sair uma paciente de lá. Olha aqui, ele foi e me mostrou um exame. No exame estava falando o seguinte, que não tinha nenhum tipo de alteração, é a questão do intestino, tá? Não tinha nenhum tipo de alteração, estava tudo bem. Esse exame ela tinha feito há 2 meses atrás. E ela chegou com esse exame lá para ele. Falou: não, olha, doutor, inclusive eu não sei o que eu tenho, estou com sangramento, estou com alguns problemas, ninguém sabe o que eu tenho, inclusive aqui, ó, fiz um exame, deu normal. Aí ela foi e deu o exame para ele. Falou: não, o resultado do exame está aqui. Falou: não, eu quero ver a chapa. Ele foi e colocou. Quando ele colocou a chapa, ele falou: não, como é que eu só posso falar que está normal? Olha aqui eu já começo a ver a presença do câncer. Já começaram a diagnosticar o câncer. Aqui já apresenta. A senhora foi no médico, o médico viu? Viu. E falou que estava normal. Então, só o gancho que o senhor acabou de falar, que o exame na mão do profissional certo. Ô Tancredo, eu tenho escutado muitas histórias de peregrinações médicas, onde inúmeras ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, diz que está tudo certo. Por quê? Se desconsidera que o côndilo está dentro do ouvido, tá? Aquela linha que eu mostrei ali é um processo interno. E muitas vezes isso está com degeneração. Tão apertado que está, chega a ponto de ficar meio que rustindo osso com osso, há um comprometimento da cápsula que fica ali dentro e tal. A pessoa não vê isso, doutor, o médico... Mas é que normalmente isso não é da área de estudo dele, né? Não está perfeito, mas o paciente está com muita dor. Mas está perfeito, aqui não tem nada que fala, não, é assim mesmo, é emocional, é estresse, não sei o que, não sei o que. Não existe isso. Se existe dor, existe um problema. É que a grande maioria das dores de cabeça, volto a repetir, somente dores cervicais, né, nessa região do ombro. Sim. Você tá um outro processo curioso também que chama atenção, dormências. Sim. Dormências em mão, dormências... Que associa à coluna. Sim. O problema é sempre coluna. As dormências, elas acontecem devido à constricção dos forames, onde saem os nervos, por causa dessa contractura muscular atípica ao longo de uma vida. Já deu pra gente perceber. Então existe muita dor e às vezes começa a ter dormência e evidentemente se assustam muito mais. O que me assusta é outra coisa. O que me assusta que são as causas de dores improváveis que nós acreditávamos que existia até hoje, né? A falta de associação com determinado tratamento ou tratamento correto. Já deu para perceber que a gente tem muita coisa para falar aqui. Você já viu falar que normalmente enxaqueca não tem cura? Sim, é incurável. Normalmente não tem que conviver com aquilo. Nós estamos tendo o hábito, é muito comum eliminarmos isso em apenas uma semana sem dar um único comprimido sequer. Volta aqui para falar com a gente mais sobre isso. Volta aqui para falar mais sobre essa questão de dores. Nós precisamos de ter mais esse assunto, essa informação de qualidade. E é claro que dependemos do senhor como profissional e pelo estudo que o senhor tem.
Muito obrigado pela participação aqui. Não demora muito, por favor, não demore muito para voltar. É sempre um prazer estar aqui, Tancredo. Igualmente. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo.